Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Agradecemos a Deus por mais uma vez estarmos aqui para trazer mais um comentário bíblico. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que nós já temos por escrito de Atos até o livro do Apocalipse, comentário expositivo do Novo Testamento. Mas a nossa intenção também é ter o nosso comentário em vídeo e em áudio, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldades para ler. Outros não têm tempo para ler, mas tem tempo para ouvir ou ver um vídeo publicado nas mídias sociais, na internet, enfim. Nós estamos, através destes comentários, fazendo a exposição do lado evangelístico do Novo Testamento, porque entendemos que estamos nos últimos dias e precisamos levar o Evangelho de Cristo por todos os meios possíveis e que estão disponíveis para nós. De forma que eu quero lhe convidar a ler juntamente comigo um versículo da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 8, onde Paulo escreveu o seguinte: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Antes de entrar no nosso comentário, eu quero solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para acompanhar as nossas publicações. Além do mais, dê o seu like para que possamos impulsionar os nossos vídeos e alcançar mais pessoas através dessa plataforma. Também que você, ao assistir esse vídeo, essa mensagem, esse comentário, deixe também o seu comentário, quem sabe até nos dando sugestões para que possamos aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho, porque fazemos isso com muito amor, em prol do reino de Deus e seguindo o imperativo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, solicitar também a você que compartilhe as nossas matérias, pregações aqui do nosso canal, os nossos comentários, para que juntos possamos fazer a obra de Deus, levando as boas novas de Cristo, não somente em nosso país, mas em outros países de língua portuguesa. E, enfim, hoje a internet tem um alcance mundial para que possamos oportunizar a evangelização, principalmente daquelas pessoas que ainda não fizeram o seu compromisso de fidelidade com o reino de Deus. O apóstolo Paulo,
no versículo 5, que foi o último comentário que nós fizemos aqui, ele falava sobre a evangelização, a forma como ele pregava o Evangelho de Cristo em todos os lugares por onde passava. É tanto que ele ficou sendo conhecido e reconhecido como o apóstolo dos gentios, pregando sempre o Evangelho de Cristo em várias partes do mundo. E ali na cidade de Tessalônica não foi diferente. O apóstolo dos gentios, ao chegar naquele lugar, ele intensificou as suas atividades evangelísticas para alcançar o maior número possível de pessoas com o Evangelho libertador do Senhor Jesus. E o resultado dos trabalhos, das atividades do apóstolo Paulo, era justamente a eclésia naquela cidade, a assembleia dos justos ou justificados por Cristo, a igreja do Senhor Jesus, composta certamente na sua grande maioria de gentios. O trabalho do apóstolo Paulo ali em Tessalônica, e não somente em Tessalônica, mas nas demais cidades daquela grande região, Paulo teve a eficácia, porque pregava e exercia as suas atividades evangelísticas pelo Espírito Santo de Deus. E vidas foram alcançadas, muitas vidas. E deixou um legado. Paulo, por onde passava, não somente evangelizava, mas fazia o devido discipulado, ensinando através dos seus conhecimentos, mas principalmente com o seu exemplo, que é a maior pregação que alguém pode fazer, é justamente dando o seu exemplo. Paulo deu o seu exemplo de como evangelizar, falar do nome de Cristo, anunciar o plano da salvação, a nova aliança de Deus com a humanidade mediante a obra de redenção já realizada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, nosso Salvador. E agora Paulo, ele, no reconhecimento, e eu diria que expressando até a sua alegria, contentamento, ele falava para os seus filhos na fé estas palavras: porque por vós a igreja cristã ou a comunidade cristã em Tessalônica, ela não se contentava em realizar as celebrações dentro de 4 paredes. Pelo contrário, era um rebanho de servos de Cristo, de discípulos do Senhor Jesus, que cumpria a grande comissão. Jesus, ele deixou o seu ensino já nos últimos dias da sua permanência aqui na terra, quando falou para os seus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, os irmãos e as irmãs de Tessalônica, os servos de Cristo,
estavam efetivamente cumprindo esta grande comissão da parte de Cristo, sempre anunciando o Evangelho iluminado da nova aliança de Deus mediante Cristo Jesus. Porque por vós, essa palavra da parte do apóstolo Paulo deveria ter efeito em toda a comunidade cristã no mundo, no Brasil, em nosso estado, em nossa região, em nossa cidade. É preocupante. Quem não conhece sabe que nós temos percorrido quase todo o estado da Paraíba, onde nós moramos, sempre anunciando as boas novas de Cristo, falando do Evangelho e pregando a palavra de Deus. E é preocupante, quando eu falo sobre preocupação, quando nós vemos que há muitas igrejas, comunidades cristãs em determinadas cidades que não se preocupam com a evangelização. Nós chegamos em determinadas cidades e quando conversamos com os irmãos, com a liderança ou as lideranças locais, e perguntamos quantos mil habitantes tem nessa cidade, então nos informam que tem 5 mil, 6 mil, 7 mil habitantes, e aí perguntamos quantos evangélicos existem nesta cidade, isso incluindo as várias igrejas ou denominações. E aí é preocupante quando percebemos que não chega a 5% da população local. E por que isso acontece? Talvez não haja de fato e na verdade o empenho dos líderes, das lideranças locais e de cada um dos cristãos em levar as boas novas para os seus amigos, conterrâneos, parentes, conhecidos, enfim. Tem igrejas que não realizam nenhum culto por mês de evangelização. Eu servi ao Senhor Jesus mais de 20 anos na capital do estado da Paraíba, em João Pessoa, e praticamente todas as congregações nos bairros, um dia por semana, tem o culto de evangelização. E aquelas igrejas mais ativas têm 2 cultos, ou tinha na minha época 2 cultos de evangelização. Por isso que na minha época em que eu morava lá na capital, em todas as congregações de bairros que nós frequentávamos, e todos os anos fazíamos o giro em todas as congregações, as igrejas eram cheias. Mas quando nós passamos a visitar cidade por cidade no estado, percebemos que determinadas cidades, a igreja ou a comunidade cristã de um modo geral, não representa nem 5% da população. E quando é que isso acontece? É quando não se cumpre a comissão, ou a grande comissão determinada pelo Senhor Jesus. Repito, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o nosso papel, principalmente como igreja de Cristo, como representantes de Cristo, fazer o trabalho de evangelização, pregando sempre a tempo e fora de tempo. Pelo menos um culto por semana a igreja tem que realizar na rua, mostrando o Evangelho de Cristo, mostrando
o plano da salvação. Muitas pessoas, a grande maioria da sociedade, as pessoas não procuram a igreja. E a igreja tem que sair de dentro de 4 paredes e realizar as concentrações, os trabalhos de evangelização. E pregar o evangelho por excelência, da maneira que as pessoas possam ser atraídas para fazer parte do reino de Deus e de Cristo Jesus. Porque por vós soou a palavra de Deus. Tessalônica era esta comunidade cristã ativa, que representava legitimamente o povo de Deus, sempre pregando o evangelho, a palavra de Deus, por todos os lugares. A frase seguinte representa muito bem isso, quando diz: olha, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia. Olha, irmãos, essas eram 2 grandes regiões. Não era uma aldeia, não era um distrito, não era um município. Hoje, nessa grande região a qual Paulo se refere, são várias nações, países, era uma grande região. E os tessalonicenses, eles não se contentavam simplesmente em ficar ali no seu local doméstico, mas seguindo o exemplo de Cristo, seguindo o exemplo de Paulo. Eu digo de Cristo quando Cristo anunciou que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, e o exemplo de Paulo, porque Paulo foi um grande missionário transcultural. Então, os irmãos, eles tinham esse cuidado em levar a palavra de Deus fora dos limites geográficos locais. Essa semana, eu conversando com um amigo meu, fiquei muito feliz quando ele me dizia que ia retornar às suas atividades evangelísticas de quando começou na fé. Esse amigo meu, eu conheci ele na capital, em João Pessoa, fazendo grandes concentrações evangelísticas, e essa semana ele me dizia: vou comprar 2 caixas de som, vou comprar uma mesa, vou comprar microfones, vou comprar todo o equipamento e vou pregar o evangelho nas ruas, nas feiras públicas. E isso é muito agradável, nós descobrimos que Deus está fazendo despertamento nos seus servos, nos verdadeiros evangelistas, para levar as boas novas para aquelas pessoas que ainda não tomaram a sua decisão feliz e abençoada ao lado de Cristo, o aceitando como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Então, a igreja ali em Tessalônica exercia na prática essa atividade evangelística ensinada por Paulo, e que passou a ser um compromisso na vida de cada um daqueles que faziam parte do corpo de Cristo, como também em todos os lugares. Veja bem, assim deve ser. É verdade que hoje há muitas formas de se evangelizar, mas nós temos aqui nessa passagem bíblica o exemplo das atividades frenéticas dos servos de Cristo em Tessalônica em levar a palavra de Deus. Alguém pode dizer assim: não, mas o evangelho já tem chegado a todas as pessoas através dos meios de comunicação. Porém, quando Cristo falou que se deve levar o evangelho, pregar o evangelho para toda criatura, é um dever da igreja local.
está sempre, permanentemente, sem parar, sem cessar, sempre fazendo a obra de evangelização. As pregações direcionadas para a igreja é diferente das mensagens pregadas nos cultos evangelísticos. Porque as pregações e as mensagens para o pecador são mensagens de salvação, despertando as pessoas da necessidade de nascer de novo, de ser transformadas essas pessoas em novas criaturas para o reino de Deus. Assim sendo, é um papel preponderante da comunidade cristã local e individual, cada um dos representantes de Deus, fazer a sua parte, evangelizar, levar a palavra. Diante da mensagem bíblica, nós aprendemos que é um perigo chegar de mãos vazias diante da presença de Deus. Mas é louvável quando nós nos apresentarmos perante o Senhor com os frutos nas nossas mãos. E esses frutos nas nossas mãos são vidas que nós alcançamos para o reino da luz. Olha, não importa se as pessoas irão ou não tomar a sua decisão quando nós pregarmos a palavra. Nós não somos salvadores, mas somos mensageiros de Deus, pregadores do Evangelho, e temos que cumprir essa nossa missão, tanto em termos individual e principalmente como comunidade cristã. Então, o nosso conselho para você que faz parte de uma igreja, seja aqui no nosso estado da Paraíba ou em qualquer parte do Brasil, está assistindo esse vídeo, seja motivado a pregar o Evangelho para todas as pessoas, independentemente de condição social, de gênero, enfim, aquelas pessoas que ainda não servem a Cristo precisam de uma palavra, precisam de ouvir o Evangelho, porque o mundo hoje, com seus ilimitados atrativos, distrai as pessoas para que elas não busquem as coisas de Deus. E se essas pessoas não buscam as coisas de Deus, não buscam a igreja, não vai na igreja, não visita a igreja, o que nós devemos fazer? Qual o nosso papel como representantes de Cristo? Qual o papel da igreja como representante de Cristo? É ir até a essas pessoas com o Evangelho. Era o que acontecia ali em Tessalônica. Veja bem, Paulo diz assim: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. O que Paulo expressa nessa mensagem, já para o final deste texto bíblico? É que ele, por onde passava, já ouvia falar da fé dos irmãos. Eles espalhavam as suas crenças diante de todos os lugares, cidades, aldeias, por onde os irmãos iam passando, ia pregando sobre as suas crenças. Que crenças são essas? A crença na salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Redentor. A crença na redenção por meio de Jesus, que é o nosso Salvador. As pessoas por si mesmas não vão descobrir essas crenças. Elas precisam ouvir de nós
as doutrinas fundamentais do Evangelho. E é nossa responsabilidade, como servos de Deus, como pregadores do Evangelho, levar essa nossa fé para as pessoas. A incredulidade tem reinado nesses últimos dias. Conversamos com as pessoas, evangelizamos as pessoas e logo percebemos a falta de fé, a falta de confiança em Deus, a falta de esperança. O povo está sem esperança de dias melhores, não tem esperança de salvação e de vida eterna. E nós somos os canais aqui na terra, digamos assim, de Deus, para levar essa esperança, a esperança de dias melhores, porque aqui na terra ninguém espere mais dias melhores aqui na terra. Percebe-se, é notável que cada vez mais as coisas se tornam difíceis. E qual é a esperança que nós devemos levar para essas pessoas? É a esperança de uma vida futura, uma vida abundante, uma vida feliz, que é a vida eterna. O desengano, o desespero toma conta da sociedade, da humanidade. E como que nós podemos mostrar uma luz no fim desse túnel? É justamente espalhando a mesma crença, a mesma fé, a mesma confiança que nós temos, que quando o Senhor Jesus voltar, nós iremos morar numa pátria celestial, onde não haverá mais dificuldades, onde não haverá mais doenças e enfermidades, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto nem choro. Por quê? Porque na Nova Jerusalém, quem for digno de salvação, de vida eterna, não terá mais dificuldade, problemas. É só alegria, paz, sossego, tranquilidade, bem-estar. É vida plena, vida feliz. De forma que as pessoas só terão conhecimento destas coisas, das promessas do Evangelho, quando nós cumprimos o nosso papel em evangelizar justamente as pessoas. Era o que acontecia ali na igreja de Tessalônica, com os discípulos de Cristo, com os irmãos. Eles sempre espalhando as suas crenças, a sua fé em Cristo, no Evangelho, nas promessas do Evangelho. E Paulo se via feliz, contente, satisfeito, porque andando por aquela região, ele se deparava com centenas, quem sabe milhares de pessoas já convertidas através da evangelização. Os irmãos, a igreja de Tessalônica cumpria a sua missão e Paulo estava muito grato a Deus por ver na prática os seus filhos na fé cumprindo o papel de verdadeiros evangelistas, de verdadeiros propagadores do Evangelho das Boas Novas de Cristo. Olha, quando o Senhor Jesus olha dos céus à terra e ele vê isso em cada um de nós, nas igrejas, nas comunidades, nas cidades, cada um cumprindo a sua missão, levando o Evangelho. As lideranças locais, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, seja qual for o cargo, o irmão comum, a irmã, sempre cumprindo essa missão, pregando o Evangelho e a igreja crescendo. As igrejas estão se esvaziando. Nós estamos percebendo isso e precisa retomar essas atividades evangelísticas e ganhar almas para o reino de Deus. Estivemos
ano passado e comecinho desse ano ainda, proibições de cultos evangelísticos, e houve muito prejuízo por conta disso. E a partir de agora, com a liberação das autoridades, da legislação, nós precisamos retomar isso. Ganhar o tempo que foi perdido, recuperar os trabalhos que não foram realizados, para trazer o povo de volta, trazer o povo para a casa de Deus, porque estando na casa de Deus, há o ensino bíblico, há a orientação correta para buscar as coisas que são de cima, o reino de Deus, em primeiro lugar. Então, finalizando aqui, ler mais uma vez esse versículo, esse texto bíblico, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, que é o Evangelho, né? Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já não temos mais necessidade dela falar coisa alguma. Era a satisfação, o prazer de Paulo era ver que os seus filhos na fé estavam evangelizando e cumprindo a grande comissão. Jesus disse, repito mais uma vez, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pois é, se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe as nossas matérias, nossos comentários, pregações aqui do nosso canal, para que juntos possamos espalhar o Evangelho de Cristo por todas as partes. Portanto, até o próximo comentário.